A sociedade frequentemente usa a palavra crescimento como se seu significado fosse óbvio e universal. Desde pequenos, ouvimos sobre a importância de amadurecer, evoluir e nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Mas, afinal, o que significa realmente crescer? Quais habilidades adquirimos nesse processo? E, talvez o mais importante, o que deixamos para trás? O crescimento pessoal não é apenas uma questão de idade ou experiência, mas sim um avanço na forma como lidamos com nossa própria mente e com o mundo ao nosso redor. Ele envolve desenvolver a capacidade de enxergar o presente sem as distorções inconscientes que nossas experiências passadas, especialmente aquelas da infância, deixaram em nossa percepção. Isso significa superar padrões automáticos de pensamento, emoções reativas e crenças limitantes que, muitas vezes, nos mantêm presos em ciclos de frustração e sofrimento. Mas será que existe uma maneira de acelerar esse processo? Como podemos treinar nossa mente para crescer de forma mais consciente e intencional? É sobre isso que vamos falar hoje. Uma pessoa que realmente cresce desenvolve a capacidade de enxergar os outros e as situações com mais justiça e compreensão. Ela aprende a reconhecer até que ponto suas próprias experiências passadas, e muitas vezes marcadas por solidão, medo, traição ou humilhação, podem estar distorcendo sua percepção do presente. Em vez de reagir impulsivamente ou alimentar conflitos desnecessários, ela consegue analisar suas emoções e interpretações com mais objetividade, aceitando que, em algumas situações, o problema pode não estar no outro, mas sim em suas próprias inseguranças e expectativas. Isso significa que, ao amadurecer, nos tornamos mais capazes de questionar nossas reações automáticas. Nem tudo precisa ser encarado como um ataque ou uma injustiça pessoal. Talvez um erro cometido por alguém tenha sido apenas um descuido, sem qualquer intenção maldosa. Talvez seja necessário dar um passo atrás e oferecer um pedido de desculpas antes de presumir o pior. Ou talvez a outra pessoa simplesmente tenha entendido errado o que foi dito, e um diálogo aberto poderia esclarecer tudo. Crescer também significa desenvolver coragem para fazer perguntas mais profundas e desafiadoras sobre nós mesmos. E se, sem perceber, estivermos constantemente nos defendendo contra a proximidade e o afeto, por medo de nos machucarmos? E se estivermos nos ocupando excessivamente apenas para evitar confrontar nossos próprios pensamentos? E se, no fundo, estivermos sabotando relacionamentos porque nos sentimos mais seguros na solidão do que na vulnerabilidade da conexão? E se, por medo do julgamento ou da rejeição, estivermos nos privando de ser verdadeiramente autênticos com os outros? Essas são perguntas transformadoras, comparáveis ao impacto da teoria copernicana na ciência. Assim como Copérnico revolucionou nossa visão do universo ao tirar a Terra do centro, essas reflexões podem mudar radicalmente nossa percepção sobre nós mesmos e nossa posição na vida. Elas nos fazem questionar as narrativas que criamos, nos ajudando a sair de ciclos destrutivos e a enxergar o mundo, e a nós mesmos, com mais clareza e maturidade. À medida que crescemos, somos desafiados a abrir mão da segurança de certas certezas. Não por um desejo de causa ou rebeldia, mas porque passamos a cultivar um novo tipo de ceticismo e uma humildade paciente, quem sabe, até um certo humor ao reconhecer nossas falhas. Crescer envolve aceitar que erramos mais do que gostaríamos de admitir e que nossas convicções, por mais firmes que pareçam, podem estar longe da verdade. Uma pessoa que amadurece aprende a reconhecer seu próprio medo da intimidade e até da alegria. Ela se torna mais confortável em dizer eu não sei ou talvez eu precise pensar melhor sobre isso. E, em momentos verdadeiramente especiais, pode até admitir, acho que você pode ter razão. Esse tipo de crescimento não nos torna fracos, pelo contrário, nos torna mais receptivos a conexões genuínas, amizades que não se baseiam em aparências ou status, mas sim na aceitação mútua da vulnerabilidade e da ansiedade que todos carregamos. O crescimento, no entanto, raramente acontece sem dor. Na maioria das vezes, ele surge de momentos de ruptura e sofrimento. Crescemos porque enfrentamos rejeições, e, ao nos vermos despedaçados, finalmente conseguimos enxergar o que os outros já viam em nós há muito tempo. Crescemos porque perdemos alguém que amávamos profundamente, e, em meio ao luto, nos damos conta de que, por medo ou insegurança,
talvez tenhamos sido distantes demais, exigentes demais ou simplesmente incapazes de nos entregar por completo. Crescemos quando, em um momento de desespero, percebemos que não podemos mais carregar tudo sozinhos. E, quase como uma revelação, entendemos o verdadeiro significado da amizade, e não como algo casual ou passageiro, mas como um refúgio real, um espaço de apoio onde finalmente podemos ser quem somos, sem máscaras, sem medo. O maior sinal de crescimento talvez não seja o quanto sabemos, mas sim o quanto estamos dispostos a reconhecer o que ainda não sabemos. Crescer é ter a coragem de admitir nossas limitações, de aceitar que, em muitos aspectos essenciais da vida, ainda somos aprendizes e, às vezes, até um pouco tolos. Mas, em vez de enxergar isso como uma falha, uma pessoa verdadeiramente madura encara essa percepção com humildade e até com um certo humor. Afinal, reconhecer nossas próprias falhas não nos enfraquece, pelo contrário, nos dá a oportunidade de evoluir. O verdadeiro compromisso com o crescimento está em aproveitar o tempo que temos para sermos, a cada dia, um pouco menos ignorantes, um pouco mais conscientes, e, acima de tudo, um pouco mais humanos. Se esse vídeo fez sentido para você, se te fez refletir ou trouxe um novo olhar sobre o autodesenvolvimento, aproveite para se inscrever no canal.